Salve, salve, família! Tudo bem? Ó, o Hugo Moro já entrou, Sara Werneck, Williams e outras 9 pessoas. Já somos 30 pessoas ao vivo. Cara, você imagina o quão é difícil você, numa noite de eleição, você encher uma sala com 30 pessoas querendo aprender sobre marketing e indicadores de marketing. Já somos 100 pessoas, você falou que não ia ter audiência hoje, e aí, cara? Pô, galera, acho que não é porque tá tendo eleição que a gente não vai aprender marketing hoje. Gente, daqui a pouco vai entrar o nosso convidado especial, João Vitor, que já entrou. Pede pra entrar aí, João Vitor. Pede pra entrar, cara, que eu vou te liberar aqui. João Vitor pediu pra entrar. Vamos que vamos. O João Vitor deve estar entrando. Uhum. Cadê? Tá me ouvindo? Agora eu tô. Boa. E aí, cara, seu candidato tá ganhando ou perdendo aqui em São Paulo? Tá Tá ganhando. ganhando? Então Tá tá ganhando. bom, muito bem. Então a gente já sabe quem que é, né? Pelo menos. Galera, hoje é um episódio super especial. Lembrando, estamos no projeto O Único Plano, 31 dias de aulas com os maiores marqueteiros do Brasil para você preencher o seu plano para bater recorde em 2025 de vendas. E aí, interessante, você já viu esse livro aqui, ô João? O que você achou do livro? Era Ficou bem bonito, não bonito. ficou? Olha só como é Lembra que tá virado. o Big Black Book? É, tipo, é o nosso Big Black Book, cara. 12 anos de conhecimento que a gente usou para fazer esse livro aqui. Ah, E aí, galera, vocês têm direito ao voto e a receber o seu único plano, que é o quê? É só comentar plano aqui embaixo que você vai receber o seu único plano. E aí, vocês que já receberam os seus planos, vocês vão na página... Qual que é a página, estagiário? Sei que é o capítulo 10, capítulo de Unit Economics e indicadores de marketing. Qual que é a página? Ele vai descobrir aqui também. E aí, João, esse capítulo é um capítulo que você deve ter muito prazer em ver, porque ele fala de ARPU, ele fala de margem de contribuição, ele fala de CAC, ele fala de ROI, ele fala de gross margin, ele fala de vários indicadores de marketing. E você é o cara dos dados, você é o cara das planilhas, você é o nosso amigo mais nerd. Cara, primeira coisa de todas, o que é um Unit Economic e por que metrificar indicadores de marketing? Antes de você responder, galera, lembrando que hoje é o dia de você pegar aqui, ó. Tá vendo aqui embaixo? Tem um aviãozinho de papel. O seu amigo nesse momento tá à toa, coçando a barriga, olhando o Marçal, o Nunes e o Boulos. E você pode mandar o aviãozinho e salvar ele do tédio, cara. Então, página 147 a 152, pega aqui embaixo e envia para eles lá, para eles poderem aprender agora também. Fechado? Então, responde, João. Unit Economics, o que é e por que deveremos medir indicadores de marketing? tá, cara. Unit Economics basicamente é um termo genérico para falar o conjunto dos indicadores financeiros no seu negócio. Então, quando a gente fala de olhar o Unit Economics, você olha, cara, os indicadores financeiros estão fazendo sentido, né? Então, é unidade econômica ou unidade financeira quando você pensa nisso. Por que você tem que mensurar? Porque se você não estudar o Unit Economics da sua empresa, tem muita chance de você estar investindo num negócio pior, né? Você acelera o quão rápido você vai se fuder. Com perdão do palavrão. Então, a ideia geral é, se eu reduzir tudo que eu estou fazendo uma única unidade do negócio, e aí você tem unit economics até um nível, uma venda, né? Que seria, cara, individualmente a venda está fazendo sentido, como é que ela deixa, quanto que ela deixa de margem, qual que é o custo, assim por diante, mas você pega toda aquela complexidade e simplifica de uma maneira que você olha o negócio e fala, eu tô gastando esse tanto de dinheiro para vender, eu tô gastando esse tanto de dinheiro para entregar, eu tô tendo esta receita, eu tô ficando com essa margem aqui no final. Tá fazendo sentido? Faz sentido eu colocar mais dinheiro para acelerar esse crescimento? À medida que eu invisto mais, como que esse unit economics se comporta? Ele melhora, ou seja, eu ganho mais dinheiro ou eu ganho menos dinheiro à medida que eu cresço? E aí você olha isso tanto numa visão de margem, ou seja, percentualmente, quanto você ganha, quanto numa visão de K total, né? De dinheiro absoluto. Às vezes você até perde margem, só que sobra mais dinheiro absoluto no fim do dia. E a depender do momento onde você está no seu negócio,
você vai otimizar mais para um, mais para outro. E o Unit Economics é a forma como você simplifica essa visualização do resultado financeiro que você está tendo na sua empresa. Animal. E aí, pessoal, se isso fez sentido para vocês, não é foguetinho que é para enviar, viu, Camila Miranda? Aqui na V4, quando a gente vê alguma coisa legal, a gente, ó, toca o sino. É o marketing sensorial, né, que a gente falou. Sensorial. Você sabia que existe o marketing sensorial? Eu fiquei sabendo ontem. E o marketing sensorial aqui é um sininho. Toca o sininho aqui embaixo, só para eu ver se o sininho vai chegar aqui em mim, galera. Toca o sininho aqui embaixo, só para eu dar uma olhada. Beleza, então a gente falou que indicadores, a gente tem que metrificar indicadores, é importante a gente ter essa noção para a gente saber como alocar o nosso capital. Inclusive, eu estava lendo hoje, João, não sei se você sabe, com certeza você sabe, que a palavra empreendedor, na origem dela, em 1802, esqueci o nome do cara, um francês, entrepreneur, o cara inventou a palavra, ela é pessoa que pega dinheiro de um lugar menos eficiente e aloca em um lugar mais eficiente. Para você alocar capital eficientemente, você tem que olhar os indicadores, né? E aí o primeiro indicador que aparece aqui no nosso livro, e se você não tem um livro, é só jogar plano aqui embaixo, é o ARPU, que é o Average Revenue Per User, que está expresso da seguinte maneira: a receita total sobre o número de usuários ativos. Você já viu alguma vez alguma estratégia de ARPU, algum exemplo de ARPU? Você pode dar um exemplo mais prático para a galera entender aqui, digerir essa parada? Só antes, se eu não me engano, o cara do empreendedor francês era o Jean-Baptiste, uma parada assim, era um livro sobre comércio. Mas, vamos lá, ARPU. Inclusive, essa é uma questão que eu tenho muita discussão com o Denner sobre, porque na maioria das empresas é mais fácil você falar ticket médio receita do que ARPU. Por quê? O Average Revenue Per User, ele assume que você tem usuários não clientes. Quando todo usuário também é um cliente que está te pagando, meio que tá, é receita média por cliente, é o ticket médio. Foda-se, não precisa ficar complicando e colocando ARPU. Mas qual que é a ideia aqui, né? Você quer, na medida do possível, vamos assumir que a sua margem, assim, o seu resultado econômico final ele é positivo. Que é o máximo de dinheiro por cliente possível. Aumentar a sua receita por cliente é o máximo possível. Então, quando a gente olha isso, o que a gente pensa e fala, cara, como que eu faturo mais na média por cada cliente que eu tenho? Porque vão ter alguns clientes que vão, sei lá, se a gente pensar numa assinatura, beleza? Você vai ter lá diferentes planos de assinatura. Você tem cliente que te paga mais, cliente que te paga menos. Ou se você pega uma RAP, que é aquilo, cada transação tem um valor diferente. Você vai ter cliente que faz muita transação e paga mais, você vai ter cliente que faz menos transações e paga menos. Fica muita maluquice se você tentar analisar todos eles individualmente. Então você fala, cara, qual que é a minha média ou mediana de receita por cliente? E você assume que tudo mais constante na sua estratégia de aquisição de clientes, a média histórica se mantém para o futuro. Né? É razoável você pensar isso. Cara, se eu não estou trazendo clientes diferentes, eu olho meu comportamento histórico e assumo que ele é o futuro. Por que isso é importante? Para que você possa planejar quanto gastar e quanto dinheiro você vai ter, em quanto tempo à frente você vai ter esse dinheiro com o cliente. Em empresas onde você tem muita variação de receita por cliente, faz sentido você olhar por, especialmente quando você tem um negócio onde nem todo cliente dá dinheiro. Exemplo, a rede social como o Facebook. Né? Por que eles olham o ARPU? Cara, na média, quanto que eu consigo monetizar cada cliente que eu tenho? Vendendo o espaço publicitário deles. Vão ter alguns que vão valer muito menos, outros que vão valer mais. Se você olha, por exemplo, a receita média por usuário do Facebook nos Estados Unidos era 10 ou 20 vezes maior do que no Brasil. Por quê? Porque anúncio lá é muito mais caro, né? Eles conseguem cobrar muito mais para alguém fazer um anúncio para um usuário americano. Então, eles conseguem entender, tá, o quanto que eu vou investir em features, o quanto que eu vou investir num time para entender esse usuário e fazer esse usuário ficar mais comigo. Um exemplo idiota, mas que vai fazer todo mundo aqui entender. Se você mora nos Estados Unidos ou tem inglês, já existe legenda automática nos stories. Não tem no Brasil. Por quê? Porque foda-se o Brasil, com todo respeito. Por mais que seja grande o usuário, é insignificante em dinheiro. Então, o trabalho de você fazer um bom sistema de legenda que vai funcionar, que vai pegar os sotaques, não compensa ainda para eles. Por quê? Porque o average revenue per user não fecha a conta do quanto a mais ele pode investir para ter mais tempo desse cliente aqui e aumentar a monetização dele. Então, você vai fazendo essas mudanças. As estratégias, normalmente,
né, elas entram em você aumentar a frequência de compra, recompra e uso do cliente ou aumentar o ticket médio de cada transação que o cliente faz. E qual dos dois usar varia muito de negócio para negócio. Vão ter negócios onde é mais fácil aumentar a frequência, vão ter negócios onde é mais fácil aumentar o ticket médio. Dá um exemplo. Netflix. Não dá para aumentar a frequência da Netflix, né? A frequência com qual o usuário assina. É mensal. Provavelmente, se a Netflix tentar mudar a frequência dela para a frequência eu vou te cobrar por semana, ela vai ter mais prejuízo do que ganho. Mas ela pode trabalhar o ticket. Cara, não, eu vou aumentar o ticket. Por outro lado, uma RAP, ela não trabalha tanto o ticket. Por que ela não trabalha o ticket? Porque cada vez que eu vou comprar uma coisa diferente. Meu ticket vai flutuar pra caramba. Agora, se eu tiver mais coisas que você pode comprar comigo, a frequência de vezes em que você volta vai ser maior. Então, a minha receita média por usuário vai subir porque ele tem mais oportunidade de fazer uma transação de negócio comigo. E aí você vai escolhendo qual dessas estratégias, normalmente uma combinação das duas, faz mais sentido no seu negócio. É interessante porque, por exemplo, quando eu estava no Infomoney, um dos principais indicadores que a gente usava era o ARPU. E por que para o Infomoney o ARPU era importante? Porque a gente tinha muitos usuários no site, mas pouquíssimos deles eram monetizados. E o ticket variava muito. Então você imagina no Infomoney, tinha o cara que entrava no site de graça, tinha o cara que comprava um produto de R$19,90, um relatório da XP, e tinha o cara que comprava um MBA de R$15.000. E eu lembro muito bem quando o ARPU do Infomoney bateu R$1 por usuário, que era um benchmark muito bom para veículos de mídia, né? Então o Infomoney tinha 10 milhões de usuários, começou a faturar 10 milhões por mês. E eu penso até para redes sociais, né? Então, por exemplo, se você tem ali o Fernando tem 65 mil seguidores. Será que eu consigo extrair R$1 de faturamento por mês dos meus seguidores? Será que eu consigo extrair 10 centavos? E será que eu consigo extrapolar isso? Será que eu consigo falar assim, para cada novo seguidor do Fernando, o Fernando, em média, vai trazer mais R$1? Então, é algo que a gente olha também. E aí, Cara, você tá crescendo rápido, hein? Você tá com 65 mil esses dias, eu olhei e estava com 59. 65 mil. Eu ganho 500 seguidores por dia, cara. Cara, sem mídia, sem tráfego pago. Eu vou falar uma coisa que eu vou falar publicamente, porque normalmente eu só bato no Fernando. Vou falar gravando. Cara, ele realmente é muito bom nessa parada de comunicação, entender o que funciona, o que pega no perfil, assim. Eu fico impressionado. É bom que você tá falando na frente do meu sócio, para eles me darem moral. Não, cara, nisso você é bom. Obrigado. Na parte técnica da parada você se encola, mas na parte, assim, de comunicação e tal, você é foda. Bem, né, cara? E aí, logo depois, João, eu vou falar de dois juntos, que é o CAC e o ROI. Os dois termos talvez mais falados por todos os marqueteiros do Brasil. O CAC sempre no choro e o ROI sempre na comemoração. Cara, explica para todo mundo um pouco. Primeiro, o que é CAC, o que é ROI. Eu queria que você desse bem exemplificado, assim, uma parada bem para aterrissar para a galera. E quando que eu meço ROI e quando que eu meço ROAS? Porque eu acho que a galera tem dificuldade de entender o que é cada um. Pra caramba. Vamos lá. CAC é mais fácil, só que ele ainda gera uma confusão. O que é CAC? CAC é Customer Acquisition Cost. Quanto te custa um novo cliente? Com o que a galera confunde? Com CPV, que é custo por venda. O seu CAC é quanto custa vender pela primeira vez para alguém. Aquela primeira vez que a pessoa vai comprar de você. No futuro, idealmente, essa pessoa deveria comprar novas vezes. Quando ela comprar de novo, isso é o custo por venda. Então, o CAC que você tem que fazer é o seguinte: tudo que você investiu na aquisição de novos clientes, quanto dinheiro isso deu, e dividir pelo número de novos clientes que não compraram com você, nunca haviam comprado com você naquele período. Né? Então, isso é o CAC. Cara, trazer um cliente novo para ele fazer a primeira transação comigo, daqui para frente eu poder trabalhar a retenção dele. Quanto custa? O que normalmente acontece nos negócios? Você tem um CAC mais alto do que um custo por venda. Por quê? Porque boa parte das suas vendas, elas vêm de clientes que vão recomprar, e essa recompra acontece ou naturalmente pela natureza do seu produto, tipo uma assinatura, ou por canais orgânicos, né? Onde você, entre várias aspas, não tem CAC. Seu CAC é custo de time para operar. E aí isso de o quê? Postar vídeo viral é um canal orgânico. É um canal orgânico.
Então, cara, como é que você vai custar? Qual que é o custo? Eu não sei se seja um Mr. Beast que investe pra caralho num vídeo. E assim, a maioria das pessoas, quando tá postando vídeo viral no Instagram, não tá fazendo isso. O custo é, sei lá, suas horas produzindo. Ele vai diluir pra caramba. Só que tem que ver a diferenciação disso, né? O que é um cliente novo, o que é um cliente que tá voltando para comprar mais uma vez. Aí o Hugo perguntou aqui: meu time de marketing eu incluo no CAC? Deveria. 100% do seu investimento na aquisição de novos clientes deveria entrar no CAC. De No marketing ou de venda, limite, né? o de marketing, o de Ó, venda é só o salário fixo, o variável ele tem que ser descontado da margem de contribuição. Por quê? O variável você só paga depois que você vende. Então, como justo. ele só acontece depois da venda, né, ou a comissão do vendedor, ele é um custo variável. O custo variável ele diminui a margem de contribuição. Ele não aumenta o CAC. Entra no CAC. O salário fixo entra no CAC. A comissão não. A comissão ela é custo variável. A não ser que você seja, sei lá, representante comercial, que paga um valor fixo por cada venda, aí aquilo é seu CAC. Você não paga salário, né? Você só paga na venda, então aquele valor fixo é o seu CAC. Então, essa é a análise de CAC. O ROI, né, que é o Return on Investment, é o retorno líquido que você tem versus o que você investiu. Então, vamos falar o seguinte: você foi lá, investiu 10 mil reais. Ok. Esses 10 mil reais te fizeram faturar 30 mil reais. Ok? O seu ROI, de uma forma simples, seria 30 mil reais faturado, menos o seu investimento de 10 mil, dividido pelo investimento de 10 mil. Porque o ROI, ele é um percentual, então você tem que fazer uma relação. Então, nesse caso, você teve um ROI de 200%. Qual que é a pegadinha? O ROI de verdade precisa tirar não só esse investimento ali de marketing, né? Como também ele deveria tirar um investimento para servir o cliente, né? Então, todos aqueles demais custos que você tem. Então, você deveria pegar qual que é a sua margem. Então, vamos lá. Bom, eu faturei 30 mil reais. A minha margem bruta, ou seja, tirando o custo de servir, tirando os impostos sobre receita, as coisas, vão falar que seja 60%. Então, 30 mil vira 18 mil. Agora você subtrai o investimento em marketing de 10 mil. Sobrou 8 mil. Divide isso pelos 10 mil, 80% de ROI. É um ROI muito bom. O que você deveria fazer para olhar se o seu ROI é bom na prática mesmo? Ó, Né? inclusive, eu João, Deveria... só para fazer uma coisa. Quem está se confundindo nas contas, lá no único plano tem a fórmula de como que você faz, ó. Exatamente como o João falou. Para você receber esse livrão aqui, ó, tem duas coisas, só para... Desculpa te interromper, João. É só comentar plano aqui embaixo, você vai receber esse livrão digital aí no seu e-mail, no seu DM, nem precisa de e-mail, nem é coisa passada, vai direto na DM. O único plano, é só comentar aqui embaixo, plano. E se você quiser receber essa versão impressa, autografada pelo Denner, e, só para fazer um merchan, já veio esse rostinho aqui, João? E aí, João, tudo bem? Esse aqui é o Denner Lippert, é o CEO da V4 Company. Eu vou dar uma chance de você ganhar o livro novo do Denner, autografado, e o único plano autografado também hoje, mas tem que ficar até o final, tá bom? Para você poder receber. E aí, quem ficar até o final, eu também vou falar como é que eu tô viralizando meu vídeo. Vou dar um hack que eu aprendi, eu paguei dezenas de milhares de reais para aprender a viralizar, mas quem ficar até o final, eu vou contar como é que eu estou viralizando. Vai, João, você estava falando do ROI. 80% de margem de ROI é o que é bom. 80% de margem ali, 60%, 80% de ROI é muito bom. Porque você vai se aproximando do que a gente chama de ROIC, né? Que é o Return on Invested Capital. Meu. Que aí você coloca todo aquele capital, todo aquele dinheiro que você pegou para poder faturar e olha qual foi a rentabilidade. Por que isso é importante? Porque se hoje, Tesouro Direto, sei lá, você tem IPCA mais 6,5, mais 7. Se você pega IPCA mais 7, o Brasil roda no IPCA de 6% mais ou menos. Então, 13%. Cara, você tem 13% de retorno, em tese, livre de risco. Risco soberano. Ah, mas o Brasil pode estar calote. Sua empresa vai quebrar antes. Fica em paz. Chegou nesse nível, já argentinizou o negócio. Acabou. Então, assim, cara, se você não tiver um ROIC que fazendo essa conta maior do que 13%, esquece. Seu negócio não faz sentido. Só para digerir. É, Então, o ROI que é quanto que eu investi, quanto que voltou do outro lado, eu tiro uhum. os custos, o que sobra. Eu pego o que sobra
dividido por quanto eu investi, isso é o ROIC? Então, o ROIC, ele é calculado usando um negócio chamado NOPAT, em português, né? Que é o lucro Facilita aí, o NOPAT é tipo o operacional EBITDA, antes do vai. imposto. Hã? É o EBITDA de preguiçoso, É, vai. EBITDA de Vamos fazer, preguiçoso, né? porque senão, se eu for explicar NOPAT aqui, acabou a live. Vamos fechar a Então, live. faz o seguinte, cara, o jeito fácil, assim, é aquilo que eu falei. Receita bruta, Tá. multiplicado por margem bruta, ok? Simples, menos o seu investimento ali em marketing, ok? Pega isso, divide pelo quanto você investiu. Pronto. Esse número deveria dar, na minha concepção, pelo menos o dobro de um tesouro pré-fixado ali de 10 anos para Ou frente. seja, Por quê? hoje no Brasil seria papo de 26%. 26% pelo menos. Cara, entre 25% a 30%. Tá. Por quê? A maioria de vocês que estão vendo essa live não são empresas que faturam bilhões de reais. Não são empresas extremamente Fora isso aí. sólidas e à prova do que acontecer. Tem algumas ali, inclusive eu vi agora há pouco um amigo de uma empresa bem grande. Mas, na prática, vocês possuem um risco de negócio alto. Se você tem um risco alto, o retorno tem que ser alto. Senão, não faz sentido. É. É tão simples quanto isso. Então, você tem que Uma maior maximizar. empresa é mais arriscada do que título do governo, né? Exato. Cara, você pega, sei lá, o Itaú, ele tem mais risco do que o governo. Ponto. Por quê? Porque, na última instância, o governo vai lá, imprime mais dinheiro e paga as próprias contas e a gente aqui se vira com Em isso, né? última instância mesmo, ele estatiza o Itaú, se ele quiser. Então, assim, todo negócio tem mais risco que o governo pela definição de negócio. Então, na hora que você olha isso, quanto menor o negócio, mais risco ainda ele tem, porque ele tem menos acesso a crédito, ele tem menos gente para ajudar ele a se manter em pé, ele vai ser o último que receber uma ajuda do governo caso ele precise. Então, se você olha isso como um todo, você precisa querer um retorno sobre o que você está investindo maior do que você teria na aplicação super segura. Eu gosto de usar como regra padrão o dobro do que um título pré-fixado de longo prazo, cara, e 10 anos. Para mim é mais do que o bastante. Hoje a galera falando 30 anos, 50 anos, irmão. 10 anos já é longo pra caramba. Vão ser real. A maioria dos negócios não dura 3 anos, né? Então, assim, 10 anos tá ótimo. Você tá tendo isso, dá para você falar que, no mínimo, o seu negócio está fazendo sentido. Só que para fazer essas contas, volta naquela pergunta inicial. Você tem que saber seu unit economics. Você tem que saber sua margem bruta. Você tem que saber, cara, quanto de fato você está investindo. Você tem que saber de fato quanto você está faturando. Você precisa conseguir calcular isso organizado no tempo direitinho. Então, todas essas coisas são importantes para você saber se você está construindo e tocando um bom negócio ou não. Porque, do contrário, você está fazendo uma coisa, eu já vi isso acontecer várias vezes, que se você fechasse sua empresa e fosse trabalhar para alguém, você ia ganhar mais dinheiro. Yeah. Aí, aquilo, né, do ponto de vista objetivo de Matemática negócio. do FET. Tem a questão, pô, não, mas eu prefiro não. E é ok, outra história, mas assim, financeiramente falando, matemática fria e pura, tem que fazer conta. Seu ROIC tem que ser superior à taxa livre de risco ali com alguma margem de segurança. Na minha opinião, se você não fatura pelo menos os 10 milhões por ano, é o dobro. Aí teve uma pergunta legal aqui que foi: em serviço tende a ser maior? Sim. Serviço e tecnologia, de modo geral, tendem a ter um ROIC muito mais alto. Você Por tem quê? menos investimento de Tem capital, menos né? investimento de capital. Seu investimento de capital é salário do time. Então, assim, é diferente de uma planta industrial, você tem que fazer um monte de CAPEX na frente. Então, o seu investimento de capital, por ser menor, normalmente você tem uma rentabilidade sobre ele maior ali em cima dele. Então, sim, mas eu não mudaria qual que é o mínimo, né, que eu espero de retorno. Aí você pode ir para o segundo nível de análise, que é, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de olhar. Eu estou no setor de lotação hoje com o G4, né? Então, o que que eu faço de tempos em tempos? Eu olho as melhores empresas do mundo, que são as empresas listadas, e eu consigo virar a tela? Não sei. Aqui vocês conseguem ver. E eu olho, cara, os números delas. Então, qual que é a margem que elas operam, qual que é a receita, quais são os lucros, qual que é a taxa de crescimento. Então, aqui eu tenho globais, EdTech, global, então Duolingo, Udemy, Coursera, e eu vejo as empresas de educação brasileiras, a AF é brasileira mesmo não sendo listada aqui, e eu olho, cara, como é que isso tá? Por quê? Porque isso aqui são os units economics, tá vendo aquilo que a gente falou?
Quanto que Sim. ela tem de receita? Quais são as margens? Cara, margem bruta, margem EBITDA, margem líquida. Qual que é a taxa de crescimento que elas estão tendo nos últimos 3 anos? Tá vendo? Então, eu olho isso frequentemente, justamente para poder olhar para o meu negócio e falar, tá, eu estou fazendo um bom trabalho? Será que se eu não pegasse esse dinheiro aqui que a gente vai reinvestir, comprar essas empresas listadas, eu não estaria ganhando mais dinheiro com menos risco e menos dor de cabeça? Se você só responde isso, se você tiver noção dos seus units economics e souber trabalhar em cima deles. E aí, João, antes da gente continuar as próximas métricas aqui, queria falar um pouquinho de LTV depois. Cara, tem uma coisa que a galera, eu vejo aí a galera botando lagriminha e tal, que a galera fala, parece muito confuso, parece que é muita coisa, parece que eu não vou conseguir. A primeira dica que eu tenho para quem tá achando que é confuso, quer muita coisa, tem muito que fazer é o seguinte, ó, o único plano. Joga aqui plano aqui embaixo, que você vai receber esse guia aqui explicando tintim por tintim, como que você vai fazer seu plano de métricas no ano que vem e com todas as métricas que a gente está explicando com exemplos aqui. Vamos Então, joga criar plano aqui. uma AI para ajudar a galera com isso, cara? Eu vou, eu Como é que é? vou, eu vou te chamar, a gente vai criar uma AI, inclusive, para tirar dúvida da galera sobre O isso. Max falou que a gente fez. Já O Max falou que vai fez? fazer uma IA. Sim, sim. Então me manda aí Vamos, depois para testar isso, que qualquer coisa eu ajudo vocês no processo. Dá para encrestar o para Gênesis para receber rodar. a AI, o que vocês têm que fazer? Comenta plano aqui embaixo. Plano. Aí vocês vão receber a AI. Pronto? Aí uma outra coisa. Seguinte, galera. Falando disso aí que parece muito difícil às vezes. Então, tem uma frase que a gente pediu pro João ontem que combina muito com o que tá rolando agora. Primeiro você começa, depois fica bom. Primeiro começa, depois fica bom. É isso ou não é? É isso. É, na imersão lá no G4 eu falo essa frase porque... E por que isso é legal, galera? É, não é difícil, mas é chatinho, tá? Isso aqui. E por que que eu dou essa referência? Porque a gente olha, por exemplo, você vai, sei lá, você vai amanhã na Adidas ou na Nike, compra um tênis, você não acha que vai conseguir correr a São Silvestre no outro dia? E tá tudo bem, você entende que se você quer correr a São Silvestre, você vai ter que começar, cara, tiro de 1K, 3K, 5K, 10K, 12, até chegar. E Nem o depois de Pablo um ano e Marçal, meio, dois, na maratona. nem Que? o Pablo Marçal correria de uma vez? Uma maratona? Diz ele que correu uma maratona com. Ele correu o Ironman com 3 meses de preparo. Mas Que ele assim seja, levou 3 meses, não foi um 3 meses. dia. Levou tempo. E algumas pessoas vão correr uma maratona mais rápido do que outras, tá? Mas assim, você não vai nunca correr na vida, comprei um tênis, sair da loja e vou correr a maratona. Verdade. Beleza? Leva um tempo, esse tempo varia. A gente tem uma noção muito boa disso e sabe lidar com isso no mundo físico. Por algum motivo, quando a gente vai para o mundo das ideias, né, como é o caso aqui, as pessoas ficam frustradas e perdem essa noção. Fala, pô, mas vai dar muito. Cara, é como tudo na vida, irmão. Leva um tempo para você aprender e conseguir implementar. Fique em paz. Se você sair dessa live, pegar, mandar o plano aqui, ler direitinho o que a gente mandou, e, cara, pega o próximo final de semana. Pega essa semana e lê o livro, beleza? Lê lá a parte das métricas, lê lá o plano, lê essa parte. Se no sábado que vem você parar, tirar ali 2, 3 horinhas e for tentar calcular suas margens, cara, a margem bruta, a margem EBITDA e a margem líquida, você já vai estar melhor do que hoje. Ponto. João, mas está uma zona meu histórico. Cara, calcula a de setembro. Se você calcular a de setembro e virar a forma que você vai calcular de outubro e começar a calcular daqui para frente, já está ótimo. Você eu não consigo calcular. Não, cara, pega a de setembro. Pô, já não consegui a de setembro. Então organiza para conseguir a de outubro para frente e tá ótimo. E daqui para frente você já vai ter mais controle, uma empresa melhor do que você teve até então. E segue a vida. É isso, entendeu? Então, assim, é chato. Não é difícil, de verdade. Isso que a gente está falando não é difícil, tem coisa muito mais difícil. Para mim, LTV de verdade é 100 vezes mais difícil do que esse aqui. 100 vezes mais difícil. Tem lá o LTV simples que a galera faz, mas o LTV de verdade mesmo é complicadíssimo de você calcular. Mas isso aqui é disciplina. Vocês têm um plano que explica cada um. E se dispondo a pegar 2, 3 horas no final de semana que vem, depois de passar essa semana lendo o plano, irmão, você já vai ter uma empresa muito melhor. Confia. Concordo. Isso é interessante porque, por exemplo, eu estou ajudando minha mãe agora, ela tem uma corretora de seguros e minha mãe tem essa corretora de seguro há 20 anos, minha mãe é muito boa de venda, mas ela nunca foi boa de métricas. É uma pequena empresa, é ela e mais um funcionário. E ela nunca foi boa de métricas. A primeira coisa que eu estou tentando fazer é descobrir, primeiro, se a empresa dá lucro,
porque nem isso a gente tinha essa noção. Olhava só o que entrava na conta e saía da conta. Aí a gente começa a ver a margem EBITDA, a margem de lucro, quanto que a gente ganha por cliente, quanto que é o nosso ARPU ali. E, cara, uma coisa que parece loucura. O que acontece? Um cliente de seguros, de uma corretora de seguros, ele entra e ele faz o primeiro seguro dele. E vamos falar que esse seguro é R$ 3.000. 15% de comissão, o corretor de seguro ganha R$ 450. E aí você fala assim, quanto que é um CAC que você poderia pagar para esse cara? Menos de R$ 450. Afinal de contas, você tem que ter uma margenzinha de lucro. Só que esse cara, em média, fica com minha mãe mais de 10 anos. Ou seja, esse cara renova o seguro ano após ano. Pensa você, quanto tempo você tem um seguro com o mesmo corretor, com o mesmo banco? Então, o LTV, o tempo que esse cara fica, é muito maior. LTV, para mim, e eu tô falando LTV burro, tá? Não tô falando LTV da NASA, não. O LTV, para mim, é talvez uma das métricas mais importantes, tão importante quanto saber o seu CAC. Por quê? Porque muitas vezes você pode pagar um pouquinho mais caro por um cliente, porque esse cliente, ele compra de você mais vezes. Ó, vou pegar até o livro dele aqui, ó. Não só você vai vender para mais pessoas, como você pode vender mais vezes para o mesmo cliente, como você pode vender por maior valor, como você pode vender mais produtos. Tem várias formas de rentabilizar uma base. A gente falou disso na nossa aula de CRM na aula passada. Se você não viu a aula de CRM na aula passada, eu vou te pedir uma coisa. Comenta plano aqui embaixo e manda o sininho. Eu não tô vendo sininho. Deve estar uma bosta, porque ninguém tá mandando sininho. Manda sininho, pô. Caramba, o pessoal não manda sininho. Marketing olfativo, cara. Entendeu? Olfativo, né? Foi pra sacanear mesmo. Mas e aí, você falou de LTV? Cara, é que assim, LTV e CAC só faz sentido quando você tem os dois, né? Faz sentido. Sozinho não importa pra nada. Porque assim, pra que serve o cálculo de LTV? Saber quanto você pode pagar no cliente. Qual que é no que você usa seu CAC para controlar quanto você está pagando no cliente? Para quê? Para você não pagar mais do que ele te deixa de resultado. Então, assim, LTV e CAC não existem sozinhos, eles só existem em conjunto. Isso é bem importante, tá? E o que é o LTV? O LTV, você vai pegar basicamente a margem de contribuição que um cliente deixa de você ao longo... Hã? Não é a receita? Não é a receita. Eu sempre achei Por quê? receita aí, velho. Eu não sabia fazer LTV. Eu tô reportando LTV. Por que a errado. margem de... Vamos lá. O que é a margem de contribuição, quando a gente fala assim, né? Receita é faturamento, beleza? Margem de contribuição é custo variável. O custo variável é aquilo, irmão. Aquele dinheiro que você vai ter que gastar só para entregar o que o cliente comprou. Então, em produto físico é custo de mercadoria vendida, em serviço é custo de serviço prestado, e assim por diante. Porque pensa, o cliente comprou aquilo, você vai ter que gastar para entregar. Só sobra para pagar o resto, depois você desconta isso. Então, a margem de contribuição normalmente você tira custo de transação, você tira imposto sobre a receita e ou custo de mercadoria vendida ou custo de serviço prestado. Depois que você tira isso, sobra a sua margem de contribuição. O LTV é a soma dessa margem ao longo do tempo que você fica com o cliente. E por que isso é importante? Porque se você não considera isso, considera só a receita, às vezes o seu custo de servir é tão grande que mesmo o cliente ficando muito tempo, ele é tão caro para ser atendido que ele te dá prejuízo. Exemplo, um cliente que consome demais o seu suporte. Dois clientes com a mesma receita. Só que um desses clientes, ele aciona o seu suporte todo dia. O outro aciona o seu suporte a cada um mês. Você vai me falar que você pode pagar o mesmo tanto pelos dois? Não. Por quê? Porque um custa mais caro que o outro para ser servido. Por isso que a margem de contribuição é importante para a LTV e não a receita. Porque nem todo cliente é igual. Eles podem ser iguais na receita, mas diferentes na margem. Na hora que você olha esse cálculo por margem, basicamente você soma ao longo do tempo. Aí qual que é a regrinha base, né, que você usa? Você pega seu imposto, você pega seu custo por transação e você pega o seu custo de servir mediano do cliente historicamente. E isso vai te dar uma margem de contribuição. Vamos falar, cara, que assim, um mês, tá? Você paga imposto sobre receita 10%. Vamos falar que você paga 3% de custo de transação e que você só vende um produto. Esse produto é a mensalidade de R$ 5.000 e o custo de serviço prestado dele é R$ 500, ou seja, mais 10%. Então, 23% de custo para servir esse cliente, para poder entregar as coisas para ele. Sua margem de contribuição, então,
é 77%. Então, se você tem R$ 5.000 vezes 77%, a margem de contribuição por mês é R$ 3.850. Como é que você calcula a LTV? Multiplica isso pelo tempo médio de retenção de um cliente na sua base. O que é o tempo médio? Você faz aquela sua curva de retenção e fala, cara, qual que é o momento onde eu perco 50% de quem entra? E vamos falar que, cara, você perca depois de 10 meses. Então, você vai pegar esses 3.850 e multiplicar por 10. Dá R$ 38.500 que você tem de LTV por cliente. Quanto você pode pagar de CAC? Entre aspas, 38.499. Por quê? Porque se você tiver clientes infinitos, o tanto de dinheiro que sobra, depois vão pagar o seu custo fixo da operação. Obviamente, você quer pagar a menor relação possível. Aí um cuidado que a galera toma. Todo mundo usa aquele número mágico, né? LTV sobre CAC maior ou igual a 3. Esse número só faz sentido em SaaS, via de regra. Tá? Por quê? Porque ele assume que você tem alguns custos estruturais fixos ali, mais ou menos bem divididos. Tá? É um terço, um terço, um terço. É um terço de custo de serviço, um terço de custo de aquisição e um terço de custo fixo. Dependendo da sua empresa, esse número não faz sentido. Se você pensa, por exemplo, no varejo o LTV sobre CAC tem que ser muito maior do que 3. Por quê? Porque o custo fixo de estoque, de atendimento, de logística é muito mais alto. Então, se você tiver uma LTV sobre CAC de só 3 no varejo, provavelmente você vai ter muita dificuldade. Você tem que ter um volume muito alto para pagar seu custo fixo. Se eu não me engano, no varejo, por exemplo, esse número era 6 ou 7, o número saudável, né? Era acima de 6 ou 7. Tem algumas referências, dá para jogar no Google e pesquisar, mas essa relação LTV sobre CAC precisa ser grande o bastante para que, no volume de vendas que você faz, você ganhe dinheiro no fim do mês, do trimestre ou do ano, aí depende um pouco da sua estratégia. E aí, ó, o Silvio comentou assim, vocês são fanfarrões. Beijo, Silvio. Prazer você aqui, cara. E aí, galera, vocês estão chegando agora, uma galera tá chegando. Seguinte, pra vocês entenderem do que nós estamos falando, nós estamos na página 215 do único plano, que é Unit Economics e Indicadores de Marketing. Fernando, chega atrasado, eu perdi tudo. Não, você pode ir lá e ver. É só você comentar plano, que eu vou te mandar. Olha a qualidade desse material. Não, João, fala sério. Você estava na discussão quando o Denner mandou fazer esse... Olha isso aqui, velho. Por favor, aprecie essa obra de arte. Tem as cores, cara. É Nem lindo. azul tem parada. Eu gosto de livro bonito. Pô, Para manda uma poder cópia. ganhar um desse aqui, é só comentar o único plano. É o único plano, não. É só comentar plano. E Eu mandei. se você quiser ganhar um desse aqui, autografado pelo Denner. Você tá sabendo quanto que tá valendo um autógrafo do Denner? Não. Um autógrafo do Denner mais R$5, você compra uma Coca-Cola zero. Aqui no Itaim. Então, assim... Tá valendo muito. Coca-Cola zero no Itaí é mais que R$5. Então, olha só, galera. O que nós vamos fazer agora? Ó, nós vamos fazer o seguinte. O que ganha quem faz o print? Cara, não vou isso. Pô, tem que fazer uma parada. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu não vou prometer como que eu vou fazer, porque talvez demore, mas é o seguinte, vocês vão tirar um print desse momento da live, eu segurando o livro do Denner, eu e o João sorrir. Você vai postar nos seus stories e você vai marcar @FernandoMiranda777, @V4Company e @JoãoVitor, e nós vamos sortear não, sortear os camão. Todo mundo que marcar, eu vou dar um mês de stage de graça. Foda-se. A vida é uma só. Vou dar um mês de graça. Vai ter aula. Tem aula com o Denner, tá? Tem aula com o Kotler, tem aula com o Thiago Nigro, tem aula com o Bruno Perini, tem aula um mês de graça. Seguinte, o que você tem que fazer, ó? Mas eu print quando eu mandar. E tem que marcar Fernando Miranda lá grandão, assim. Eu quero ganhar seguidor. Eu tô na minha meta de passar o João, que tem 86 e eu tenho 65. Beleza? Então, ó. 3, 2, 1. Faz um print na tela. Então pronto, ó. Aí depois eu vou mandar para vocês aí um mês de stage. Marca Fernando Miranda, V4 Company e João Vitor. É João Vitor mesmo, né? O João Vitor pagou $120 mil para conseguir o arroba de João Vitor. Você sabia dessa? Eu não sabia, cara. Não. Vai ser engraçado se fosse. Então, galera, se você quer... Cara, eu literalmente pedi pro Facebook, sabia? Você pediu pro Facebook? Eu literalmente pedi. Nossa, eu mandei. Vou pedir, eu tenho conta. Agora eu sou famoso, cara. Vou pedir. Ó, galera, comenta plano aí para receber o plano. E duas coisas que eu vou falar no final. Como que você pode ganhar esse livro físico e como que você pode fazer para V4. Max, vem aqui, aparece aqui na tela. Para V4, Max, aqui representando a V4,
vai te ajudar a preencher o seu plano de marketing para 2025, não é isso? Mas não conta agora não, conta no final, tá? Vai dar um spoiler. O Max vai pessoalmente na sua casa, tô brincando, mas o time de marketing da V4 vai poder te ajudar a preencher o seu plano para você bater recorde em 2025. Inclusive, uma curiosidade, eu não sei se você sabe, a Stage está crescendo 800% year over year, mas a gente está usando o mesmo playbook que está nesse livro aqui, ó. Então, se você quer ter acesso a esse playbook, comenta plano, beleza? E aí, João? Chegando aqui, ó, nos indicadores finais, puxando aqui, a gente falou de LTV, falamos de LTV sobre CAC, você falou que é famoso aí, né? Na verdade, essa era a última métrica. Olha só, vamos ver se a gente passou por todas. Então, a gente falou de CAC, falamos de LTV, falamos de ARPU, falamos de margem de contribuição, falamos de margem bruta, falamos de ROI, falamos de ROAS. Ah, não falamos de ROAS. Não falamos de ROAS. Aí, tá vendo? Por isso que é bom ter um guia para te guiar, cara. Eu ia esquecer o ROAS. Vamos lá, ROAS. ROAS é Return on Ad Spend. Basicamente, o retorno que você tem sobre o quanto você investiu em marketing, né? Cara, esse indicador, eu uso o inverso dele, que dá na mesma, né? Que eu uso o CIR, Cost in Revenue. Basicamente, você vai pegar faturamento Pra que complicar? e dividir por investimento em marketing. E aqui, normalmente, é só investimento em marketing mesmo, tá? Então, ele não entra time. É mídia, mas, por exemplo, se você faz campanha de influenciador e paga um influenciador, vai entrar o influenciador. É uma forma de mídia também, né? Exato, exato. Assim, tudo que você está investindo que não é seu time, seus softwares, beleza? Eu tenho só uma Mas não entra aí pra vendas, você. por exemplo. Vendas não entra, tá? Nem comissão, Aí nem... vou te dar um exemplo. Que é uma pergunta que sempre aparece lá nos meus cursos. O que é um ROAS bom? Porque tem gente que vai lá, o que eu vejo muitas vezes? Um cliente vem aqui na V4, o cara tem um ROAS 54 e ele acha que quando contratar a V4, o ROAS dele vai para 100. Só que, na verdade, não é porque o seu ROAS é altíssimo que é bom. Porque, na verdade, você está colocando tão pouquinho dinheiro que o ROAS é absurdo. E, na verdade, você queria espremer esse ROAS e colocar mais dinheiro. Onde que eu acho o equilíbrio que eu deveria estar colocando... Porque o objetivo é colocar o máximo de dinheiro com o maior retorno possível. Mas onde está esse equilíbrio? Eu tenho muita dificuldade em saber onde está esse equilíbrio. Deixa eu ver se vocês conseguem ver minha tela. Estão conseguindo ver minha tela? Consigo mal ou menos. Vamos... É um SkyDraw? É o SkyDraw. Vamos lá. Pensa o seguinte, você tem aqui tá, duas linhas, beleza? Na horizontal, aqui, você tem valor investido. Na vertical, você tem rentabilidade percentual. Ok? Então, você tem essas duas coisas aqui. Se você está investindo zero, sua rentabilidade é zero, você não está investindo nada. Só que se você não fez nenhum chute a gol, você não vai fazer gol, né? Exato. Só que, qual que é o grande ponto? Essa rentabilidade, normalmente, ela segue, né, o que a gente fala de lei do diminuição dos retornos. Por quê? Você vai ter um retorno marginal menor com o tempo. Porque da mesma forma que se você investe zero e você não tem retorno nenhum, se fosse tão simples investir R$1 bilhão e ter um retorno gigantesco, todo mundo ia fazer, né? Então chega uma hora... No começo da internet era assim, né? A galera botava lá R$1 milhão, voltava dessa, não tinha que fazer nada. Era tão Disney. Só que assim, com o tempo, por definição, esse vai piorar, entendeu? Só que o que acontece? Tem uma outra curva. Então, assim, você tem essa curva aqui, vamos colorir ela de verde, que é sua curva de rentabilidade. Só que você tem uma outra curva, vamos colorir ela de laranja e pontuar, que ela é a sua curva, e aí eu vou fazer uma outra linha aqui. Eu achei que eu sabia usar SkyDraw. Que ela vai ser essa linha, agora eu vou colocar ela, essa primeira é verde, essa segunda eu vou colocar ela laranja para facilitar, que é o retorno em dinheiros, ao invés de ser o retorno em percentual. O que acontece? Vai chegar uma hora que você vai ter uma equação que é basicamente, a equação vai ser assim, investimento versus
versus Galera, tá retorno fazendo sentido? percentual. Manda um sino aqui pra eu Né? saber se faz sentido pra vocês. Vocês não mandam sino, a galera não entendeu do sino. Deixa eu tocar um sino aqui pra galera ver enquanto eu desenho. Eu vou simplificar a conta aqui, tá? E vou falar que é isso. Eu vou falar... Tô simplificando a conta, mas estou falando que a conta é... A galera não tá... Aí, agora sim, agora tô bravo. O que acontece? Se você investe zero, você tem retorno zero. Aí você começa a investir e vamos falar que você tem um ROAS 3. Só que você está investindo R$ 1.000, ok? Se você tem um ROAS... Não, vamos falar que você tem um ROAS 10, só para facilitar, com R$ 1.000. Então, se você tem um ROAS 10 com R$ 1.000, você está colocando R$ 10.000, ok? E tá... Você está colocando R$ 1.000, vamos falar que você está colocando R$ 1.000, investe 1.000, vai faturar 10.000, subtrai o 1.000, sobrou 9, beleza? Tá. Então, com o ROAS 10 é 1.000. Cara, aí você foi lá e subiu esse 1.000 para R$ 10.000. Seu ROAS agora caiu de 10 para 5, caiu pela metade. Só que vamos fazer a mesma conta? 10.000 vezes 5, 50.000. Tira os 10.000, sobrou 40.000. Mesmo caindo pela metade o ROAS, você está ganhando 4 vezes mais dinheiro. Mais do que 4 vezes mais dinheiro. Porque essas duas curvas, a curva do retorno financeiro e a curva da rentabilidade não é igual. O que você tem que olhar? E aqui para mim é um ponto. Qual que é o ROAS ótimo? É o ROAS que te dá o maior dinheiro possível, enquanto a rentabilidade, aí a gente tem que voltar, superar algum outro investimento X que você teria. Então, se você pegar o dinheiro que você vai ter, vamos falar, cara, vou manter esse investimento aqui por um ano, beleza? Esse investimento por um ano aqui rodando, do jeito que ele tá. Se eu fosse colocar no Tesouro Direto, quanto dinheiro ia me sobrar? Putz, cara, ia me sobrar esses 10 mil reais. Vamos falar que você tem 100 mil, cara. 100 mil, daria aquilo lá. Daria 13 mil reais, 85 mil de imposto, 10 mil reais. Cara, com 13% de retorno. Enquanto você estiver tendo mais retorno do que isso, conceitualmente, um retorno absoluto, dinheiro absoluto, tá valendo a pena, por mais que o ROAS cai. Porque o ROAS vai cair. E, João, por que o ROAS cai? Vários motivos. Saturação de mercado, aumento da competição, a sua, e aí não me entenda errado, incompetência em operar com volume financeiro maior. Por quê? Porque, cara, você colocar mais dinheiro, você tem que ser mais criativo. Você vai ter que encontrar novas formas, porque aquela forma que você faz satura. Então, às vezes, o mercado saturou. Não, muitas vezes a sua incompetência de atuar saturou. E incompetência é realmente a falta de competência, tá? Não tô chamando vocês de incompetente burro, não. É só que, cara, você deve ter que aprender. Então, qual que é o ROAS ótimo? Minha visão, existe um ROAS não ótimo. É um ROAS que perde para a taxa de retorno de investimento qualquer que você faria. Esse ROAS é ruim. Se tiver acima disso, eu, entre aspas, estou cagando com o ROAS. Por que então, no G4, a gente olha para o inverso, para o CIR e não para o ROAS? Que é aquilo que você falou que a gente está complicando. Porque a gente faz uma conta financeira onde no meu funil de conversão eu tenho algumas expectativas de resultado que cada área vai entregar e a margem da empresa. Se eu uso como margem o CIR, né, eu consigo fazer uma DRE. O CIR como eu monto a DRE. O ROAS é mais difícil. Porque do nada vai subir, vai descer. Então, para facilitar a sistema DRE, eu uso o CIR. Eu não faço o ROAS, na verdade. Eu faço o CIR sem saber. Porque eu considero o COGS, né? O custo Cost of Goods. Of Goods Sold. Goods Sold, pronto. Então, eu uso o COGS. Eu sempre analiso minhas campanhas, eu boto o COGS da campanha. Pô, o vice ali digital mandou assim, faz todo sentido, mas não mandou o sino, mandou um foguinho. Como é que eu fiz? O cara de otário aqui, ó. Fez sentido. Fez sentido. Revisou aqui. Bravo. Fernando, falou que fica melhor de boné. Hã? Falaram que fica melhor de boné. O Cristiano Placeres. Cristiano, beijo, também te amo. Beleza, então falamos todos os indicadores, falamos do ROAS, falamos de CAC sobre LTV, falamos de CAC, falamos de LTV. Tem mais algum informe aí, ô produção? Amanhã live com o Zanon sobre time comercial, time de vendas. Zanon também tem uma corretora de seguros. Também tem uma corretora de seguros. Meu concorrente, o Zanon. Já vi que aconteceu. Não, o Zanon, mano, coitado do Zanon, vai passar mal agora com o bruxo tocando na corretora de seguros. Daqui a pouco o Zanon vai falar assim, bruxo, compra minha corretora de seguros. Fala assim, não é? E aí, galera, só uma coisa. Lembrando, a gente falou de muita coisa complexa.
É complexo mesmo. Se fosse fácil, todo mundo fazia aí, não tinha graça, não precisava de 31 lives. A gente está fazendo 31 aulas, uma atrás da outra, com os maiores marqueteiros do Brasil. Para você receber o resumão, tem uma versão preenchida também, não tem? Vamos fazer no final. No final vai ter uma versão preenchida. Para receber a versão preenchida no final, comenta plano aqui, plano. Plan também. Pega ou só plano? Plano. Então tá bom. Comenta plano aqui. E, galera, tem uma coisa que eu queria falar com vocês, aquele recado final de como é que a gente vai conseguir, que é o seguinte. Como você faz para conseguir esse livro maravilhoso e o livrão? Livrinho e livrão. Daqui a pouco a gente vai mandar a frase que vai motivar vocês, que é primeiro começa, depois melhore. Deixa eu postar lá no Instagram da Primeiro começa, depois fique bom. Ah, primeiro começa, depois fique bom. Foi mal. O Marcos já tá anotando aí. Primeiro começa, depois fique bom. Quem comentar, nós vamos sortear uma pessoa para receber esses dois na sua casa. Fechado? O livro do Denner autografado e o único plano autografado também. Beleza? Fechado? Mais alguma coisa, produção? Então amanhã, Gustavo Zanon falando de time de vendas. João, quer deixar uma mensagem final aí pra galera? Cara, a mensagem final é a frase, né? Primeiro comece, depois fiquem bons. Mas comecem a olhar os números. Eu vejo muita gente no G4, galera, e às vezes o maior desafio que as pessoas têm, e aí, vamos trazer aqui a realidade do Brasil, tá? A realidade do Brasil é o seguinte, é difícil pra caramba começar, porque você não tem apoio nenhum para começar. Felizmente, isso tá começando a mudar agora. O G4 tem ajudado, a V4, a Stage. Finalmente, o Brasil está começando a construir um ecossistema que suporta o empreendedor a começar. Até então, mal a gente tinha o Sebrae, que por mais que eu respeite, admire, acho que faz um puta bom trabalho, não é nem de perto o suficiente. Ele é limitado para alguns tipos de empresas, assim por diante. Então, o Brasil é dificílimo começar. Depois que você supera aquela arrebentação inicial de começar, da falta de suporte, da falta de conhecimento, você consegue crescer, porque, cara, é tão difícil começar que depois você fica sozinho. Qual que é o ponto? A grande maioria dos empreendedores do Brasil são o que a gente chama de empreendedores crus. O que é um empreendedor cru? É um empreendedor que não tem a base teórica, os estudos. E tem um teto que você chega só na raça. Por quê? Porque chega uma hora que você ficando grande que as pessoas vão falando, cara, eu preciso me profissionalizar. Alguém vai se profissionalizar e vai te superar e vai ganhar de você. Se você não tiver feito o seu próprio trabalho, de se profissionalizar também, de estudar a teoria, de estudar a base, de estudar esse comportamento. Então, se você quer continuar crescendo, você quer construir um negócio maior, isso vai envolver bunda na cadeira e estudar a teoria, até para você não aprender tudo na raça e quebrar na cara. Sabe? Tipo assim, não, eu vou aprender na raça. Porra, você é burro. Dá para aprender lendo um livro, mano. Assim, não existe nada que te dá um ROI maior do que um bom livro. Você tem noção do que é pagar 50 conto para pegar 12 anos de experiência no livro do Denner, no Ciências do Marketing? Assim, E nem precisa é de pagar, graça. é só comentar na frase. É só comentar. Cara, é de graça. Absurdo. E ainda vem com a energia do Denner, que o Denner vai pegar lá e falar, eu vou escrever aqui nesse livro. Entendeu? Vai mandar o livro aí pra vocês. Você tem que... Só que demanda sentar a bunda na cadeira e estudar. Então, assim, é chato. Não dá pra ler o livro legal pro cara também, né? É demais. Talvez a gente vai fazer uma... Mano, a gente vai fazer uma série no YouTube do Denner pegando o livro dele e lendo. E comentando. Não, a versão comentada no YouTube. Lendo, que ia ser muito pico. Só uma ideia. Vai ser legal fazer a gente discutindo cada capítulo. É, isso. A gente podia fazer um Roy Hunter especial do livro, cara. Pô, essa é uma baita ideia. Ô, João, obrigado aí pela participação. E eu tenho uma última mensagem, galera. Se você tem preguiça de aprender, tô brincando, não é se você tem preguiça de aprender, mas você não quer aplicar isso aqui sozinho, você pode contar com a V4 Company para te ajudar a aplicar o plano de 2025 para você, para bolar esse plano com você. A gente separou os melhores especialistas da V4 para a gente fazer uma auditoria no seu tráfego pago, fazer uma auditoria nas suas métricas, fazer uma auditoria nas suas vendas, no seu CRM, no seu processo de aquisição e te dar um plano para você fazer o melhor 2025 da sua vida, para a sua empresa parar de andar de lado. E tem mais. Esse plano é tão poderoso que se você, nos primeiros 15 dias, vê que não está chegando em lugar nenhum, a gente devolve o seu dinheiro, nota sobre nota, e a gente continua amigo. Você pode continuar vindo nas lives, não pode, Marcos? Então, olha só. Galera, eu tava com o Pablo Marçal, que, não sei, virou prefeito ou perdeu? Perdeu? O Pablo Marçal, que não é prefeito, falou o seguinte, com garantia incondicional, eu compraria um para mim e um para o meu cachorro.
inclusive. Porque você não tem risco. É a prova de risco, é a prova de balas. Então, olha só, galera. A gente vai fazer toda uma auditoria no seu negócio. Auditoria de tráfego, auditoria de vendas, auditoria de CRM, com prova, com garantia incondicional de 15 dias. Fechado? Só o que você precisa para fazer isso? Comenta plano aqui embaixo que a gente manda o link. Quer falar mais alguma coisa, produção? Pessoal, muito obrigado por participarem com a gente num domingo à noite. Primeiro comece, depois fique bom. Até Obrigado, a próxima. pessoal. Te vejo lá. Não se esquece de me seguir, Fernando Miranda 777, na minha missão de passar todo mundo